Bom, eu estou aqui então para falar um pouquinho sobre a cinesiologia, os conceitos básicos de cinesiologia, né? Então, a cinesiologia, se você cortar a palavra, né, cinésio é movimento, logia é estudo, ou seja, é o estudo do movimento. Né? Então, qual o movimento que nós vamos estudar? Então, o movimento que é pertinente ao personal, ao professor de educação física, né, que é um movimento produzido pelo ser humano. Tá? Mas é que o ser humano ele produz diversos tipos de movimento. Né? Ele anda, ele corre, ele sobe escada, ele lava a louça e assim sucessivamente. Tá? Mas qual o movimento que nós queremos estudar? Tem que ser um movimento típico da nossa área, da nossa prática, né? Então, o movimento de corrida, o movimento do supino, o movimento do agachamento, o movimento da rosca direta, o movimento da corda naval, o movimento, né, de um burping, o movimento de um afundo e assim sucessivamente. Então, são esses movimentos que, a partir do conceito da cinesiologia, a gente vai tentar avaliar e analisar para poder fazer a melhor prescrição para o meu cliente, né? Porque entendendo a individualidade biológica. Perfeito? Então, dentro disso, para a gente poder entender o movimento, eu vou buscar um pouquinho de alguns conceitos básicos que nós temos aí dentro da cinesiologia e da anatomia, né? Então, uma delas são os sentidos, né? Então, porque como a gente vai falar de movimento, quando a gente entrar na biomecânica, os sentidos e as direções, elas são importantíssimas, né? Então, o corpo pode se deslocar horizontalmente, né, verticalmente e na diagonal. Perfeito? Então, muito bem. Porém, você tem que dar direção, né? Então, se é horizontal, é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Se for vertical, de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Então, superior, inferior ou ínfero superior, né? O crânio caudal. Né? Ou diagonal, né? Diagonal, se tiver a seta apontando para cima, é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Se você tiver na diagonal a seta apontando para baixo, é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Perfeito? Então, essas são algumas nomenclaturas que nós precisamos utilizar. Outra nomenclatura importante é o proximal e distal. O que é proximal e distal? Né? Então, você vai pegar o teu corpo, você vai gerar uma linha no meio do seu corpo, né? E vai levar até lá embaixo, até os seus pés. Perfeito? Essa linha a gente vai chamar de linha mediana. Né? Então, a linha mediana ela vai dividir o corpo em duas partes. Então, tudo que estiver próximo à linha mediana é proximal. E tudo que estiver distante é distal. Perfeito? Então, se você pegar, vou tentar aqui fazer com vocês, ó, por exemplo, se eu for avaliar a minha mão em relação ao cotovelo, a minha mão está mais distante em relação à minha linha mediana. Então, ela é distal em relação ao meu cotovelo. Então, o cotovelo está mais próximo. Então, o cotovelo é proximal em relação à palma da mão. Porém, o cotovelo, ele é distal em relação ao meu ombro, porque o meu ombro está mais próximo dessa linha mediana. Então, o ombro é proximal e o cotovelo está distal. Perfeito? E aí nós temos as camadas, né? Profundo e superficial. Né? Então, por exemplo, se você for pegar a pele é superficial. Se eu tirar a pele, eu vou ter um músculo. O músculo está mais profundo em relação à pele. Se eu pegar o osso está mais profundo em relação ao músculo. Né? Só que o músculo, ele está mais profundo em relação à pele. Então, tem essa relação de profundo e superficial. Por quê? Porque quando a gente for começar a estudar, né, efetivamente, por exemplo, o core, você vai pegar o reto do abdômen. E aí você tem as camadas mais superficiais e as camadas mais profundas. Então são conceitos que nós precisamos ter para a gente poder lá na frente entender melhor aí a questão da biomecânica, da cinesiologia aplicado aí para o seu cotidiano. Perfeito? Então vamos lá. Então, se eu quero estudar o movimento, o gesto, o movimento, eu vou aqui pedir ajuda a um amigo, né, que é o meu Romeu, né, que é o meu esqueleto. E aí, a partir desse esqueleto, a gente vai conseguir entender algumas questões, né? Então, vamos cá, vou pegar aqui o meu amigo, né, o Romeu, aqui apresento o Romeu a vocês. Perfeito? Então, aqui, ó, vocês estão vendo o Romeu de frente. Então, é a parte anterior, né? Frontal anterior. Perfeito? Agora, se eu fizer assim, ó, o Romeu ele tá de costas, então você está vendo o dorso do Romeu, né? Então, é a parte posterior e a parte dorsal, né? Então, agora vocês estão vendo o Romeu de lado. Então, é lateral esquerda em relação à lateral direita. Então, se você pegar aqui a parte de cima, se eu olhar assim, ó, né? É a parte superior. Perfeito? É a parte superior, ok? E aqui eu tenho a parte inferior, né? Então isso é importante. Por quê? Porque a partir do momento que nós começarmos aí um pouquinho a caracterizar algumas coisas, eu vou falar assim, ó, sentido super inferior. Então é sempre de cima para baixo. Então se eu começar a contagem tem que ser de cima para baixo. Perfeito? Não de baixo para cima. Muito bem? Então, para a gente poder entender melhor isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos iniciar a nossa conversa aqui fazendo, né, dividindo o corpo. Né? Então, vamos dividir o corpo? Cabeça, tronco e membros.
Agora a gente vai dividir o esqueleto, né, em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Então o esqueleto axial eu vou ter que juntar cabeça e tronco. Perfeito? Então assim, a cabeça, né? Então a cabeça é esqueleto, então é crânio. Então nós vamos classificar o crânio dentro do esqueleto axial. Então o esqueleto axial é formado pela cabeça e pelo tronco. Perfeito? Então é crânio e tronco. O que é o tronco? Vamos começar aqui pela minha coluna vertebral. Perfeito? Então a coluna vertebral, ela é formada por vértebras, vértebras, perfeito? Vértebras. Entre as vértebras, tá vendo que aqui eu tenho um tecido branquinho, entre as vértebras? Isso chama-se disco intervertebral. É uma cartilagem. Ela é molinha, é mais mole do que o osso. O osso é rígido, né? Então, qual que é a função desse disco intervertebral? Permite a absorção de impacto e mobilidade. Perfeito? Tudo bem? Então, dentro disso, nós vamos dividir a coluna vertebral em algumas regiões, contando de cima para baixo. Então, se você pegar aqui na base do crânio e você começar a contar o número de vértebras, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui, nós chamaremos essa região de região cervical. Então, vai ser representado pela letra C maiúsculo. Beleza? Então, C maiúsculo. C1, C2, C3 até C7. Só que nesse caso, a C1 e a C2, elas possuem nome próprio. A C1 é Atlas e a C2 é Axis. Perfeito? E aí vem C3, C4, C5, C6, C7. Só que aí, depois da C7, você poderia contar C8. Não, você zera, volta para 1. Por quê? Porque mudou de região. Aí é torácica. Então vem T1, T2, TT, até T12. Perfeito? Quando chegou na T12, zera de novo. A próxima volta para 1. Por quê? Porque eu estou na região lombar. Perfeito? Aí é L1, L2, L3, L4 e L5. Zerou. Aí acabou as vértebras articuladas entre os discos intervertebrais. Perfeito? Porque aí começa, esse ossinho aqui, chamado de sacro. Então o sacro é a continuação, só que já não tem mais disco intervertebral, então ele não é articulado. Perfeito? E esse finalzinho aqui é o cóccix, que também não tem disco intervertebral e também não é articulado. Então sacro e cóccix é osso fundido em osso. Perfeito? Aí forma a nossa coluna vertebral, que pertence ao esqueleto axial junto com o crânio. Ok? Agora, se você virar de frente, né, a gente está falando de tronco. Então o tronco ele é formado também por costelas. E o conjunto de costelas forma a minha caixa torácica. Então a caixa torácica. E aí, o que eu vou ter? De cima para baixo sempre. Então eu vou contar. São 10 pares de costela. 10. Sendo que as 7 primeiras costelas são as costelas verdadeiras. E as 3 últimas, as costelas falsas. Então são 10 pares de costelas. Porém, aqui embaixo, se você for olhar, eu vou mostrar aqui para você, tá vendo que tem uma costelinha aqui, duas, que não fecha aqui na frente? Então essas daqui, são chamadas de costelas flutuantes, porque elas estão flutuando. Perfeito? Então são 12 pares de costelas. Porém, somente 10 fecham nesse osso aqui, Como chama esse osso? Osso do externo. Aí eu fechei, né, a minha caixa torácica. Então, o que é o meu esqueleto axial? Meu esqueleto axial é minha coluna, meu crânio e a minha caixa torácica e meu osso externo. Agora a gente vai para o esqueleto apendicular. Então o que é? Cabeça, tronco e membros, né? Membros. Membro superior. Esqueleto apendicular superior. Né? Então isso aqui, não é o meu braço? Então, o braço, esse osso chama-se húmero. Perfeito? E aí, se você vier mais embaixo, você vai pegar aqui, o rádio e a una. Né? Então, como que eu sei que é o rádio e a una? Eu coloco ele aqui na posição anatômica. Aqui no lado de fora, lateral. Aqui na parte de dentro, medial. Quem que está lateral? O rádio. Por quê? Porque aqui está a anteninha do rádio. Beleza? Então, esse é o rádio e esse é a una. Juntos, formam um compartimento chamado antebraço. Então, braço e antebraço. Húmero, rádio e una. E depois tem a mãozinha. A mãozinha. Né? Então, aqui, tá vendo essa partezinha branca? É o carpo. E aqui, metacarpo. E depois, falanges. Beleza? Então, esqueleto apendicular superior. Agora nós temos o esqueleto apendicular inferior. Então, que região que é essa? O maior osso do corpo humano é a coxa. Só que esse osso que está na coxa é o osso do fêmur.
Bem, aí eu tenho esse ossinho na frente, que é um osso sesamoide, é a patela, né? Então, isso aqui é importante, gente. Por quê? Porque tem algumas patologias, por exemplo, né? A síndrome da dor patelofemoral, a condromalácia patelofemoral, é porque isso aqui, ó, corre fora do eixo e gera lesão. E aí você tem dor. Beleza? Aí a partir do exercício, dá para recuperar? Dá para tratar? Sim. Então, nos próximos vídeos nós vamos discutir isso. Perfeito? Ótimo. Bem, melhores exercícios e assim sucessivamente. Bom, dentro disso, nós temos aqui depois da coxa, o que é que nós temos? Nós temos a perna. A perna também, ó, tem lateral e medial. Quem que tá medial? Tíbia. E lateral? Fíbula. Beleza? E aí chegamos aonde? No pezinho. Então, esse pezinho onde está esses ossos aqui, encontram esses ossos, é o tarso. E aqui, metatarso e falanges, beleza? Aí eu completei o esqueleto apendicular inferior. Então, o esqueleto está dividido em esqueleto axial, apendicular superior e apendicular inferior. Muito bem? Então vamos lá. Mas para que eu possa ligar o esqueleto apendicular superior ao axial, eu preciso de uma conexão, de um conector. E esse conector, ó, é esse ossinho aqui, ó, que nós vamos chamar de cintura. Cintura escapular, que está preso na parte da frente por um ossinho chamado clavícula. Beleza? Então, essa ou pode ser chamado também de cíngulo. Cíngulo superior. Então, qual que é a função dele? Ligar o esqueleto apendicular superior ao esqueleto axial. Então, eu vou ter que fazer isso também na extremidade inferior. Né? Então, como que eu vou ligar o apendicular inferior ao esqueleto axial? A partir desse conector, ó, tá vendo? Ó, ele conecta aqui, vem aqui, termina onde? No sacro. Então, isso aqui é um símbolo. Só que não é um símbolo de cima, é um símbolo de baixo. Então, é um símbolo inferior. Ou cintura, nome do osso, cintura pélvica. Beleza? Então, esse aqui é a nossa conexão. E assim eu tenho a formação, né, desse esqueleto, essa divisão desse esqueleto, para a gente poder entender o quê? Entender o movimento, porque eu estou primeiro entendendo o corpo, para depois entender o movimento. Feito? Agora é o seguinte, ó. Eu vou colocar duas situações. Né? Então, veja só, tá vendo? Ó, eu tenho esse movimento. Você tá vendo que o osso está se movimentando? Né? O osso está se movimentando. Então é o movimento do osso. Mas vocês concordam que esse osso só pode movimentar porque a articulação permite esse movimento? Então, se eu não tivesse uma articulação, né, por exemplo, se eu não tivesse uma articulação, eu não conseguiria produzir esse movimento. Então, quando o osso ele se movimenta, eu vou ter um movimento chamado de osteocinemático. Beleza? Então, mas esse osso só pode se movimentar porque eu tenho uma articulação. Então, percebe que aqui dentro da articulação ó, tem um movimento aqui dentro? Ó? Então, esse movimento a gente vai chamar de artrocinemático. Beleza? Então, o movimento do osso. Quem é que está mexendo aqui? É o húmero. Quem é que está permitindo? O ombro. Beleza? Então, se eu fizer isso aqui, ó. Quem é que está mexendo? Osteocinemático. O crânio. Artrocinemático. Coluna cervical. Beleza? Então, se eu pegar aqui, ó, o meu amigo Romeu e fizer isso aqui, ó. Opa, deixa eu pegar desse lado aqui, ó. Tá vendo, ó? Flexão e extensão de cotovelo, ó. Tá vendo, ó? Quem é que tá mexendo? Quem tá mexendo aqui é o rádio e a ulna. Osteocinemático. Quem é o artrocinemático? Articulação do cotovelo. Porque se não tivesse articulação do cotovelo, o rádio e a ulna jamais fariam isso. Agora aqui, ó. Osteocinemático são os carpos. Beleza? Quem é que permite artrocinemático? Articulação do punho. Beleza? Então, a articulação é onde eu tenho a possibilidade de movimento. É onde eu vou deslocar a minha estrutura óssea. Beleza? Então, gente, esses são alguns conceitos básicos, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais dentro desses conceitos de cinesiologia. Beleza? Espero que você tenha gostado aí. Até a próxima. Obrigado. Forte abraço. Fala tchau, Romeu!